Quinta aula: Oração. Objetivos: conscientizar o novo crente acerca da importância de ter constância na oração. Ensinar os objetivos da oração. Ensinar como a oração pode ser eficaz. Advertir contra os possíveis empecilhos à oração eficaz. Revisão: examinar sua caderneta de devocionais. Repassar o que ele tem aprendido no momento devocional. Verificar se ele tem sido fiel na observância do devocional. Recapitular as aulas anteriores. É importante que o novo crente compreenda bem em que consiste a vida vitoriosa. Recorde a aula anterior fazendo-lhe as seguintes perguntas. De onde nos vem o poder de que precisamos para a vida cristã? O que significa ser cheio do Espírito? Quais são os requisitos para sermos cheios? O que significa confissão e por que é importante? Responder a quaisquer perguntas que ele possa fazer. 3. Lição: oração. A oração é um fator básico para termos uma vida cristã abundante. Se ela não for constante na vida do crente, ele não poderá crescer no relacionamento com Cristo de modo significativo. Embora já tenhamos mencionado como se faz a lista de oração na segunda aula de aconselhamento, ainda há muito que aprender sobre esse assunto. Precisamos salientar para o recém-convertido que a oração é uma comunicação verbal do crente com Deus. Isso significa que orar é simplesmente conversar com Deus e correspondermos às suas palavras. Num certo sentido, ela é a outra parte do divino processo de comunicação. A primeira parte é a mensagem de Deus para nós através de sua palavra. A segunda parte é nossa resposta a Ele, por meio da oração. Muitos crentes novos não entendem bem o que seja orar. Geralmente, pensam que a oração deve ser cercada de uma liturgia, terminologia e ritual próprios. Temos de mostrar-lhes que a oração é apenas uma questão de conversar com Deus. Não é preciso que saibamos uma linguagem complicada e floreada, nem que observemos determinado ritual. A verdade é que Deus simplesmente deseja que conversemos com Ele. A oração tampouco é uma questão de mera repetição de palavras. As palavras que dizemos precisam ser a expressão de nosso coração. Não apenas termos de falar com Deus, mas também devemos ser sinceros naquilo que dizemos. A oração que não parte de nosso coração é inútil e não passa de uma ação vazia de significado. Objetivos da oração. A palavra de Deus nos revela inúmeros objetivos que são atribuídos à oração. É necessário ensiná-los ao novo crente para que este tenha a motivação certa e se entregue realmente à oração. Damos a seguir uma lista dos principais objetivos da oração. Primeiro, a oração satisfaz os mais profundos anseios da alma humana. Deus nos criou com a necessidade de ter comunhão com Ele, o que só é possível pela oração. Somente a oração consegue resolver o problema da solidão interior e da inquietude da alma humana. Isso nos é ensinado claramente nos seguintes textos. Salmo 4, versículos 1 e 2, Salmo 63, versículos 1, 5 a 8. Segundo, a oração é um meio que Deus nos proporciona para eliminarmos o problema das preocupações. Preocupações e ansiedades devem ser coisas desconhecidas para o crente. Uma característica da transformação sobrenatural que ocorre na vida do salvo é justamente o fato de ele ficar livre de tais problemas. O homem natural não possui recursos para resolver esses problemas. Os versos seguintes ensinam isso claramente. Filipenses 4, versículos 6 e 7, 1 de Pedro 5, versículo 7. 3. A oração é um meio pelo qual falamos a Deus de nossas necessidades e interesses. Não precisamos apenas desejar que Deus saiba de nossas necessidades e carências. Deus nos concedeu na oração um meio justo de lhe falarmos sobre nossas necessidades. Ela é também um instrumento por intermédio do qual tomamos providências com relação a tudo que nos interessa. Esses interesses podem ser pessoas, trabalho, missões, etc.
Os textos seguintes ensinam isso. João 16, versículos 23 a 27. Hebreus 4, verso 16. 1 de João 5, verso 14. 4. A oração nos fortalece na luta contra a tentação e o pecado. Uma maneira de vencermos a tentação e o pecado é pela oração. As Escrituras ensinam claramente que um importante objetivo de orarmos é pedir a Deus forças e sabedoria para lutar contra as tentações e o pecado. Os versos seguintes mostram isso com muita clareza. Mateus 6, versículo 13, Mateus 26, versículo 41, 2 de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 3, versículos 1 a 3. Como devemos orar? Mas não basta o novo crente saber por que deve orar. Ele precisa também receber algumas instruções acerca de como orar. Nestes parágrafos, daremos algumas informações práticas sobre como se aprende a orar bem. A seguir, apresentamos 5 passos para se ter uma oração poderosa. É importante que o novo crente entenda claramente todos esses pontos. 1. Ser equilibrado. Um fato que acontece com muitos crentes novos é que se apegam a determinado tipo de oração. Uma pessoa, por vezes, fica continuamente pedindo a Deus que supra suas necessidades. Uma ora por missões, ainda que ora apenas pelos outros e se esquece de si mesma. Deve haver um bom equilíbrio em nossos assuntos de oração. O texto de Filipenses 4, versos 6 a 9, apresenta 3 elementos essenciais de uma boa oração. São os seguintes. Letra A. Petições pessoais. Quando expressamos para Deus nossas necessidades e anseios pessoais. B. Súplicas. Pedidos que fazemos em favor de outras pessoas ou de trabalhos. C. Ações de graça. Quando nos lembramos de agradecer a Deus pelas respostas às nossas petições e suprimento de necessidades. Ajudemos o novo crente a obter esse equilíbrio, inserindo em suas orações esses 3 elementos. Segundo, ter organização. Outro erro muito comum entre os crentes é o seguinte: tencionam orar por determinado assunto, mas depois se esquecem dele. A solução é procurar ser organizado, e o melhor modo de fazê-lo é preparar uma lista com seus pedidos de oração. Aqui poderemos recapitular o que já foi dito sobre a preparação da lista, na segunda aula de aconselhamento. Os versos seguintes abordam essa questão da necessidade de sermos organizados no que se refere à oração. Efésios 1, verso 16, Colossenses 1, verso 9, 1 Tessalonicenses 1, verso 2. Terceiro, ser constante. O importante não é apenas que sejamos organizados em nossas orações, mas também que sejamos constantes. Somente quando o novo crente se torna disciplinado e constante em sua comunhão com Deus é que ele passa a desfrutar dos benefícios dela. A oração deve tornar-se um vital e constante meio de comunicação com Deus. Uma forma de fazer isso é recorrer à oração em frases. Trata-se de elevar cada pedido a Deus em uma sentença, no decorrer do dia, à medida que eles nos vêm à mente. Isso nos ajuda muito a ser perseverantes. Romanos 12, versículo 12, 1 Tessalonicenses 5, versículo 17. Quarto, fazer pedidos específicos. Outro erro também muito comum entre os crentes é fazer orações indefinidas. É importante que entendam que é preciso orar de modo específico por determinada coisa, pois só assim poderão ver claramente as respostas de oração. Devemos dar ao novo crente sugestões de pedidos específicos pelos quais deve orar. Quinto, ser persistente. Muitos crentes oram uma vez por um certo assunto e depois o abandonam. Ou então oram durante algum tempo, mas depois se desanimam e param.
Embora a oração específica, por vezes, traga consigo o problema da oração não respondida, as Escrituras ensinam claramente que Deus muitas vezes retarda sua resposta. Há muitas razões para isso, mas uma das principais é que Ele deseja que aprendamos a ser pacientes e persistentes na oração. Tal atitude demonstra nossa disposição de confiar em Deus, em sua escolha do tempo certo. Devemos ajudar o novo crente a entender essa verdade, mostrando-lhe os seguintes versos. Lucas 11, versos 5 a 8, Lucas 18, verso 1, Romanos 1, versículos 9 e 10. Empecilhos à oração eficaz. Outra lição a se ensinar ao novo crente acerca da oração é a que diz respeito aos possíveis empecilhos em sua vida. A Bíblia fala de muitos obstáculos à oração e nos adverte a respeito deles. Damos a seguir uma lista de alguns desses empecilhos. Não há necessidade de comentarmos demoradamente esses problemas. 1. Ele pode não estar orando com fé, crendo. Tiago 1, versos 5 a 8. Ele pode não estar orando o suficiente ou não estar fazendo nenhum pedido. Mateus 21, verso 22, Tiago 4, verso 3. Ele pode estar orando por motivos errôneos, isto é, egoísticos. Tiago 4, verso 3. Ele pode estar abrigando no coração pecado não confessado. Salmo 66, versículo 18. Ele pode estar lutando com problemas conjugais ainda não solucionados. 1 de Pedro 3, verso 7. Ele pode estar fora da vontade de Deus. 1 de João 5, versos 14 e 15. Tarefas. Peça ao novo crente para continuar fazendo as anotações na caderneta de estudo bíblico do momento devocional. Procure marcar uma hora para orar com o novo crente, ou então procure integrá-lo em um grupo de oração. Peça-lhe que leia os seguintes livros: Aventuras na Oração, Catherine Marshall, editora Betânia. A Oração que Funciona, autor desconhecido, editora Betânia.